A teoria dos conjuntos foi criada e desenvolvida pelo matemático russo Georg Cantor. Trata-se do estudo das propriedades dos conjuntos, relações entre conjuntos e relações entre os elementos de um próprio conjunto. Agrupar elementos. Enquanto os elementos do conjunto são indicados pela letra minúscula, os conjuntos são representados por letras maiúsculas, normalmente dentro de chaves, e são separados por vírgula ou ponto e vírgula. Por exemplo, diagrama de Venn. No modelo de diagrama de Euler-Venn, os conjuntos são representados graficamente. Relação de pertinência. Indica se o elemento pertence ou não pertence ao determinado conjunto. Por exemplo, logo W pertence ao conjunto D. J não pertence ao conjunto D. Relação de inclusão. A relação de inclusão aponta se tal conjunto está contido, não está contido, ou se o conjunto contém o outro. Por exemplo, logo A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão em B. C não está contido em B, na medida em que os elementos do conjunto são diferentes. B contém A, onde os elementos de A estão em B. Conjunto vazio. O conjunto vazio é o conjunto em que não há elementos. É representado por duas chaves ou pelo símbolo. Note que o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. União, intersecção e diferença entre os conjuntos. A união dos conjuntos, representada pela letra, corresponde à união dos elementos de dois conjuntos. A intersecção dos conjuntos, representada pelo símbolo, corresponde aos elementos em comum de dois conjuntos. A diferença entre conjuntos corresponde ao conjunto de elementos que estão no primeiro conjunto e não aparecem no segundo. Igualdade dos conjuntos. Na igualdade dos conjuntos, os elementos de dois conjuntos são idênticos. Por exemplo, nos conjuntos A e B. Logo, A é igual a B. Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos são formados pelos números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Sistemas especialistas são programas computacionais que utilizam a inteligência artificial para solucionar problemas muito complexos, que requerem os conhecimentos de especialistas humanos no domínio no quais eles serão implementados. Um sistema especialista é composto dos seguintes módulos: base de conhecimento, contém o conhecimento especializado a ser utilizado nas decisões, o qual pode ser estruturado e codificado de diversas maneiras. Base de dados padrão, contém a definição do vocabulário a ser usado, termos, frases, elementos de diagnóstico, etc. Mecanismos de inferência. É um algoritmo capaz de elaborar as conclusões a partir dos dados fornecidos pelo usuário do sistema e do conhecimento armazenado em suas bases. Interface de usuário. Tem por objetivo realizar o diálogo entre o usuário e o sistema. Em muitos casos é capaz de entender frases em linguagem natural. Eles são utilizados principalmente na área financeira e na medicina, pois ambas áreas necessitam de cálculos e observações que muitas vezes não podem ser realizados por um sistema mais simples, tendo assim a necessidade de um especialista na área. E é nisso que o sistema especialista entra, pois é feito utilizando o conhecimento desses experts da área e utilizando a inteligência artificial, o sistema pode chegar na resolução correta para o problema. Por outro lado, essa aplicação tem sido restrita. Sistemas especialistas são notoriamente limitados no domínio do conhecimento. Um exemplo interessante e divertido é aquele onde um pesquisador de inteligência artificial utilizou o sistema especialista de doença de pele para diagnosticar sarampo em seu carro enferrujado, e portanto propenso a cometer erros que um especialista humano facilmente detectaria. Além disso, uma vez que a mística em torno do tema diminuiu, vários programadores perceberam que sistemas especialistas simples eram essencialmente versões ligeiramente mais elaboradas de programas procedurais que já haviam utilizado há bastante tempo. Sendo assim, algumas das técnicas de sistemas especialistas podem
ser encontrada em vários programas complexos, sem qualquer alarde em relação a isso. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não.